Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu sei que é um versículo muito batido, muitos de nós já conhecemos, talvez até de cor, mas eu vou repeti-lo para que você novamente entenda as palavras de Neemias. Aqui Neemias estava respondendo um convite, uma proposta. E Neemias disse: Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, existem alguns personagens que são atrelados a algumas passagens, a alguns versículos, a alguns cenários. Por exemplo, Moisés. É muito provável que na grande maioria das pessoas, quando nós fazemos menção a Moisés, nós possamos ser levados diretamente à passagem do qual Deus se utilizou de sua vida para abrir o Mar Vermelho, não é verdade? Só que Moisés é muito mais do que esse episódio. Moisés foi aquele que teve um encontro com Deus no Monte Horebe, onde Deus então o atraiu através de uma sarça que se queimava e não se consumia. Moisés foi aquele que foi usado como instrumento de Deus para que através dele as pragas fossem anunciadas no Egito, e Deus não apenas anunciou, como cumpriu com a sua palavra, liberando as 10 pragas sobre o Egito. Moisés foi aquele também que pôde, através de Moisés, Deus manifestou o seu poder e gerou a provisão do maná que era liberado para o povo diariamente. Moisés é aquele que Moisés é aquele a quem Deus se utilizou para também providenciar a água. Então, existe um histórico. Moisés ele não pode ser resumido apenas dentro do cenário da abertura do Mar Vermelho. Assim também como, por exemplo, Ezequiel. Todas as vezes que nós lembramos do profeta Ezequiel, nós somos levados ao capítulo 37, ao vale de ossos secos. Só que Ezequiel é muito mais do que o vale de ossos secos. Ezequiel, no capítulo 1, Deus o abençoou, abriu sua visão para que ele pudesse ver e contemplar os querubins que rodeavam o trono da graça de Deus. Ezequiel, no capítulo 47, teve uma visão da qual Deus o levou até o rio, cujas águas fluíam debaixo do templo, e ele se deparou com um varão que, com um plumo nas mãos, começou a medi-lo, e a partir do momento que ele avançava, o varão ia medindo até que chegou um ponto que ele não conseguia ir mais, e o varão trouxe ele novamente para a margem. Então, muitos personagens eles são atrelados a passagens, a algum cenário que possa tê-lo consagrado, alguma característica. Por exemplo, Abraão é conhecido como pai da fé. E com Neemias não é diferente. Quando nós olhamos para Neemias, automaticamente o nosso pensamento já leva para esse versículo que nós lemos, Neemias 6, versículo 3, que diz: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Esse versículo é um versículo que Neemias expressa a perseverança. Esse versículo, embora muito clichê, embora muito batido, embora muito repetitivo, mas se nós analisarmos esse versículo, nós vamos ver que Neemias aqui está expressando uma das suas características: perseverança. Neemias aqui estava restaurando os muros de Jerusalém, mais precisamente na região de Judá. E justamente levado por um propósito, ele entendia que ele precisava ser perseverante. Nesse texto que nós lemos, Neemias estava respondendo apenas o convite que foi feito por Sanbalate e Gesem.
Eu não sei se vocês se recordam, mas existe uma cultura cristã não pautada na palavra, é claro, que sempre associa Sanbalate e Tobias, né? Mas na verdade quem fez o convite para Neemias descer foi Sanbalate e Gesem. E a gente reproduz isso. A gente reproduz por falta de leitura da palavra. A gente reproduz isso por não nos relacionarmos com a palavra. Existe até música, né? Corinhos de Fogo, que fala sobre Sanbalate e Tobias terem feito o convite a Neemias, mas não. Quem fez o convite foi apenas Sanbalate e Gesem. E não para por aí não, a Bíblia, nós cometemos alguns erros, algumas incoerências por falta de estudo. E uma das principais, que normalmente eu bato muito lá na tecla lá na igreja, é sobre muitos pregadores dizerem que quem mudou o nome de Saulo para Paulo foi Deus. E não, o nome de Saulo sempre foi Saulo, só que Saulo também sempre se chamou Paulo. Ele sempre teve dois nomes. Ele tinha uma dupla cidadania. Como Saulo, ele era judeu, por isso a raiz de seu nome ela tem a raiz Saul, que fazia referência ao primeiro rei de Israel. E não por mera coincidência, Saulo também era da tribo de Benjamim, cuja tribo o rei Saul também era. E como romano, ele tinha o nome de Paulo. E daí você pode até pensar, tá, mas peraí, então ele mudou o nome de Saulo para Paulo. Então não seria melhor, depois da conversão, ele continuar se chamando Saulo, por ele ser judeu? Não, porque Paulo aqui, quando ele tem um encontro com Cristo, ele passa a entender que o nome Paulo, como romano, abriria portas para ele que, como Saulo judeu, ele não teria. Então, estrategicamente, regido pelo Espírito Santo, ele entende: se eu me manter como Saulo, chegando nas sinagogas gentílicas e as pessoas verem que eu sou judeu, as portas se fecharão. Mas quando eu me apresentar como Paulo, sabendo a origem do meu nome, as portas se abrirão. E o que eu quero dizer com isso? O que a palavra traz para nós nessa noite, nesse ponto? Uma vez que nós entendemos o propósito de Deus, a mudança de identidade é automática. É automática. Aleluias, aleluias, aleluias. Paulo aqui, ele teve a famosa metanoia. Ele entende o que ele tem que fazer. E ele fala: não, para eu fazer o que Deus coloca no meu coração, eu vou ter que ter uma mudança de identidade. Eu preciso mudar os meus costumes. Se for preciso, eu vou mudar até o meu nome. Mas eu preciso estar alinhado com o propósito de Deus. Eu preciso estar dentro daquilo que Deus me colocou para fazer. E se tiver que mudar até o meu nome, meu endereço, a minha roupa, eu vou mudar. E tomando base nessa palavra, você pode entender um pouquinho o porquê de muitas pessoas estarem aqui na igreja aos domingos, às quintas, né? Por exemplo, aqui, às quartas na Icona, e você não vê a mudança de vida das pessoas. Por quê? Porque ainda não descobriu o propósito de Deus. Aleluia. Porque quando nós descobrimos o propósito, é inevitável, a metanoia acontece. Certa vez Paulo disse: quando eu era menino, eu agia como menino, me comportava como menino, mas agora que sou homem, eu deixei as coisas de menino. Existem pessoas crescendo fisicamente, existem pessoas crescendo até mesmo ministerialmente, mas infelizmente, ainda não entenderam o propósito. E por isso ficam batendo a cabeça. Por isso ficam pulando de galho em galho. Porque estão visando as propostas e não o propósito. Neemias aqui está respondendo a Sanbalate e Gesem. Mandaram um convite para ele: desça, vamos nos encontrar nas províncias. E Neemias, ele entende que esse convite era um convite malicioso. Neemias estava trabalhando na reconstrução dos muros. Mas entenda que, regido pelo Espírito Santo de Deus, eu creio fielmente desta forma, Neemias entende que aquele convite não provinha de Deus.
Então ele justamente se mantém íntegro, ele se mantém reto, ele se mantém exatamente no propósito, rejeitando a proposta. Só que infelizmente hoje em dia, no meio evangélico em geral, o que nós mais vemos são pessoas rejeitando o propósito por conta das propostas. Quer ver uma grande proposta que desvirtua o crente? É essa aqui. O microfone. De poder, de status, de autoridade. Você vai ver a pessoa largando o propósito para se apegar, para se agarrar às propostas. Só que Neemias, regido pelo Espírito Santo, ele entende: eu preciso perseverar, eu preciso fechar os meus ouvidos, eu preciso ignorar todo o convite, toda a proposta. E talvez você possa pensar: nossa, agora sim eu consigo ver que Neemias, ele realmente é uma pessoa perseverante. Só que Neemias não foi perseverante apenas aqui no capítulo 6, no versículo 3, não. Abra comigo a sua Bíblia e no livro de Neemias mesmo, no capítulo 1, por gentileza. No capítulo 1 a palavra diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kislev, ou em algumas versões de Kisleu, ok? No ano 20º, quando eu estava em Suzã, na capital. Agora vai, por gentileza, para o capítulo 2, que diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho era posto diante dele, eu peguei o vinho e dei ao rei, e até então eu nunca tinha estado triste diante dele. Só para você entender um pouquinho, no capítulo 1, Neemias, no período de Kislev, tá? Esse período ele corresponde, é uma nomenclatura judaica para o período de novembro e dezembro. Então, quando ele diz no período de Kislev, é exatamente dentro desse período de novembro e dezembro. Nesse período ele recebe a visita de seu irmão Anani e de alguns outros, que infelizmente trazem mais notícias para Neemias, dizendo que os muros ainda estão derrubados, que as portas ainda estão no chão queimadas, e essa notícia deixa Neemias completamente desestabilizado, essa notícia deixa Neemias completamente transtornado. A própria palavra do Senhor diz que ele se senta, ele chora por alguns dias, depois disso ele toma uma atitude que nem eu e nem você muitas das vezes tomamos, porque sentar e chorar, a gente senta e chora. Agora, fazer o que Neemias fez, que é levantar, orar e jejuar, muitos de nós não fazemos. Muitas das vezes nós sentamos, nós choramos, mas quando a gente levanta com a nossa língua afiada para murmurar, a gente levanta com a nossa língua afiada para entregar as pessoas, para poder causar calúnia, contenda. Mas aqui tem um exemplo. Neemias é um exemplo para mim e para você. E que exemplo é esse? Ele entende o que está acontecendo, ele se entristece, ele se abate, mas ele não permanece abatido. Ele ora, ele jejua, ele busca a presença do Senhor, ele se levanta. Aleluia. O que está faltando para nós vermos a movimentação do Senhor é nós nos levantarmos. Aleluia. Muitas pessoas recebem notícias ruins, muitas pessoas recebem notícias tristes, caem, choram, se entregam, e é normal, é muito normal. Mas o problema é se manter na prostração. Deus não nos fez para estarmos prostrados constantemente. As lágrimas fazem parte, até Jesus chorou. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus chorou no Getsemane. Jesus chorou quando estava sendo crucificado. Jesus chorou quando estava entrando em Jerusalém, e ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que tanto mata os teus profetas. Por que nós não iríamos chorar? O choro faz parte. Em Salmo 30, versículo 5, na parte B, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz: o choro faz parte, mas ele tem que parar, porque a alegria precisa tomar o lugar que é dela. Então pare de ficar chorando tempo demais. Pare de ficar ocupando o tempo da alegria com as lágrimas, porque o tempo das lágrimas já acabou. Chegou o momento de sorrir. Que só choram, só se lamentam. Ai meu Deus, a minha
no mês de Nisan, perceba, no mês de Quisleu, no capítulo 1, corresponde ao período de novembro e dezembro. No mês de Nisan, corresponde ao período de março e abril. Então, para você que sabe fazer uma conta, eu não saberia de cabeça, mas eu tive que fazer aqui um esboço. Dá uma diferençazinha aí de aproximadamente 4 meses, certo? Então a palavra do Senhor diz, como nós lemos aqui, que Neemias certa vez se apresentou na presença do rei, só que ele se apresentou triste. E o rei percebeu que ele estava triste. Mas entenda que de novembro e dezembro até março e abril, Neemias, como copeiro do rei, ele não faltou o seu serviço. Neemias, como copeiro do rei, ele cumpriu com o seu papel. Só que ele não cumpriu o seu papel cabisbaixo, não. Ele cumpriu o seu papel alegre, sorridente, tranquilo. Tanto é que o rei, certa vez, quando ele se apresentou triste, o rei logo percebeu. Se o texto me faz entender, minha irmã, que se Neemias tivesse se apresentado triste outras vezes, o rei já teria percebido. Porque o rei, ele percebe o que está acontecendo ao seu redor. Talvez você pense que as coisas estejam escondidas, que as coisas não estejam tão à mostra à vista do rei. Mas o nosso rei, Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, ele está vendo todas as coisas. Ele consegue contemplar todas as coisas. Não é à toa que a própria palavra diz que os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Aleluia, ele contempla o teu momento de humilhação, mas ele também contempla o seu momento de glória. Aleluia, ele contempla quando você ri e ele também contempla quando você chora. Nos momentos da madrugada, no momento quando você está no seu carro chorando, no momento quando você está tomando banho e suas lágrimas estão se fundindo com as águas do chuveiro, Deus está vendo, o rei está te vendo. Entenda que de novembro e dezembro até março e abril, Neemias não deixou de cumprir o seu papel. E eu preciso falar, é muito triste, mas hoje o que nós mais vemos são pessoas se deixando levar pelos problemas da vida e deixando de cumprir os seus compromissos com o rei. Eu não estou falando do reino, eu estou falando do rei. Porque se você tem compromisso com o reino é falho. O reino te trai. O reino, ele arma algumas ciladas para você. Mas se você tiver compromisso com o rei, aconteça o que acontecer no reino, aleluia, você se manterá de pé. Aleluia! Você se manterá de pé. Neemias, ele não tinha compromisso apenas com o reino. Neemias tinha compromisso com o rei. Com quem? Com o rei. Com quem? Com quem você tem tido compromisso hoje em dia? Você tem tido, obrigado meu irmão, esqueci a minha. Você tem tido compromisso com o reino ou você tem tido compromisso com o rei? E talvez você possa até me perguntar, mas Joey, muitas pessoas dizem que eu tenho realmente que ter compromisso com o reino. Entenda, muitas pessoas acham que tendo compromisso com o reino, elas vão ter com o rei. Não. Muitas pessoas trabalham no reino, mas não têm sequer acesso ao rei. Eita! Mas quando você tem compromisso com o rei, quando você tem acesso ao rei, você tem acesso a todo o reino. Aleluia! Você tem acesso a todo o reino. Então veja, Neemias, ele estava angustiado, sim ou não? Sim. Neemias passou cerca de 4 meses chorando na madrugada, sim ou não? Sim. Neemias passou 4 meses tendo que mascarar uma tristeza para não se apresentar diante do reino triste, sim ou não? Sim. E por que você tem feito o oposto? Deus está falando, persevere.
estéril. Zacarias era sacerdote. Zacarias era um homem que eu posso dizer frustrado, irmã Fernanda, porque sendo um sacerdote, sendo um homem abençoado, Zacarias não tinha um filho. Por quê? Porque a sua esposa em casa era estéril. Só que no livro de Lucas, no capítulo 1, a palavra vai dizer que Zacarias estava escalado. Gente, isso aqui é muito profundo. Zacarias estava escalado, Zacarias estava trabalhando. Zacarias tinha todos os motivos para dizer: eu sou sacerdote da tua casa e não tenho filho, não vou trabalhar não. Eu sou sacerdote da tua casa e não tenho a honra de apresentar o filho, eu não vou para casa não, eu não vou pregar, eu não vou louvar, eu não vou orar, eu vou sentar no banco, eu só vou me levantar quando a minha esposa gerar. Mas não, Zacarias entendia o propósito, Zacarias entendia a relação que ele tinha com Deus, e ele se manteve intacto, trabalhando, até que certo dia o anjo apareceu. O anjo apareceu sem data marcada, não teve data, não teve horário, não teve local. Ele estava justamente agendado para trabalhar. Ele foi para lá, não foi para receber, ele foi para lá para se doar. Deus está falando, o dia que você entender que você vem aqui para se doar e não apenas para receber, você vai receber muito mais do que você tem recebido. Aleluia! Zacarias estava trabalhando. Minha irmã, louvado seja Deus pela sua vida que estava aqui dançando. Eu creio que hoje pode ser o dia da sua vitória. Eu creio. É um dia que você diz assim: eu vou lá e vou apenas dançar. Eu vou lá e vou apenas ministrar a palavra. Eu vou lá e vou apenas ministrar, dirigir um culto. Eu vou lá e vou apenas ficar na porta. Eu vou lá e vou apenas ficar na mesa do sol. Mas hoje eu falo: não, você não vai apenas para isso. Hoje você vai receber. Hoje você vai receber. Mantenha-se perseverante, independente das lutas, independente dos afrontos. Mantenha-se perseverante. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 7, a palavra diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso aqui aponta para a perseverança. Aqui o salmista está dizendo: mantenha a sua fé intacta, que os problemas que acontecerem ao seu redor não serão capazes de te desestruturar. Mantenha-se perseverante. Mantenha-se perseverante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Daí então você conhece minha história, acredito eu. Neemias então se apresenta certa vez ao rei, só que triste. E claro, é compreensível, porque por mais fortes que nós sejamos, por mais que a gente aguente 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 10 anos, mas tem um dia que a gente desmorona, não é verdade? E é exatamente nesse momento que o rei olha para nós. E conhecedores do texto, vocês devem se recordar que o rei olha para ele e fala: teu semblante está triste. Saúde não é. Certamente são coisas do coração. E Neemias se abre com o rei, porque Neemias tem intimidade. Neemias fala: meu rei, como eu poderia estar feliz se os sepulcros dos meus pais estão destruídos? Os muros da cidade estão derribados. E Neemias começa a relatar, Neemias começa a se abrir com o rei, porque Neemias tinha intimidade com o rei. Aleluia. E o rei pergunta para Neemias: o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer para te ajudar? O que você quer que eu faça? E Neemias, nesse momento, ele poderia de imediato ter respondido. Só que a palavra diz que ele vai orar. Ele vai orar para pedir um discernimento a Deus do que ele deveria pedir, porque senão ele poderia pedir errado. Afinal, a palavra do Senhor diz que nós pedimos, mas não recebemos porque pedimos mal. E aí eu lembro daquele coxo de Atos 3, que certa vez estava lá na porta do templo, Pedro e João subindo na hora nona, e ele se depara com aquele coxo, e aquele coxo pede uma esmola.
E Pedro diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu te dou, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Mas entenda que aquilo que o coxo queria era uma esmola. A esmola faria a manutenção da sua paralisação. Tem muitas pessoas que estão prostradas porque não estão pedindo o que precisam, pedem o que querem. Só que o que querem mantém elas paralisadas. O que querem tem mantido elas no leito espiritual. O que querem tem mantido elas no coma espiritual, porque pedem o que querem, não é o que precisa. Aí vem Pedro e diz: eu não tenho nem ouro e não tenho nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Mostrando que aquilo que ele precisava era apenas de Jesus. Era apenas de Jesus. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas algo que eu gostaria muito que você saísse daqui era com Jesus. Olha, eu tenho Jesus. Não é à toa que eu estou aqui. Será que você tem Jesus mesmo? Você pode vir para o reino, se relacionar com o reino, mas será que você está se relacionando com o rei? Aleluia! O rei então permite que Neemias então volte. Aliás, vá, porque Neemias, na verdade, teologicamente, ele nasceu no cativeiro. Só que ele preza pela história dos seus antepassados. Então ele sente essa perda, ele sente a dor dessa destruição. E ele pede, ele fala com o rei se ele poderia voltar. O rei então autoriza e ele volta. Só que exatamente nesse momento de reconstrução, levantou-se então Sambalate e Gesem, querendo justamente fazer com que ele interrompesse o trabalho. Só que ele foi perseverante. Ele perseverou, porque ele sabia que ele estava indo para Judá, para a região de Judá, para o reino de Judá, debaixo de um propósito. E quando nós temos um propósito, nós precisamos perseverar. Aleluia. Oportunidades como essa, por exemplo, quem dá é o homem. E eu louvo a Deus pela oportunidade que está sendo dada a mim. Agora, propósito, quem dá é Deus. E hoje fica aqui uma pergunta: como você tem cuidado do propósito que Deus tem colocado nas suas mãos? A pergunta vai até mais fundo: será que você entende o propósito que Ele colocou nas suas mãos? Será que você tem agido, você tem correspondido de acordo com a altura que o propósito requer de você? Será que você tem justamente deixado o propósito de lado por conta das propostas? Neemias fechou os ouvidos. Neemias justamente se manteve focado. E a palavra diz que em 52 dias Neemias conseguiu reconstruir os muros. Antes de Neemias foi Esdras e Zorobabel. E talvez você possa até perguntar: poxa, mas eles foram enviados antes e não reconstruíram. Por que não reconstruíram? Porque existem coisas que só vão acontecer na sua mão. Não é que eles foram menos abençoados, eles foram com o mesmo objetivo. Esdras era um sacerdote, então ele sabia que também estava indo debaixo de um propósito, mas infelizmente no meio do percurso algo deu errado. Mas com Neemias não. Neemias se manteve fiel, perseverante, e através de Neemias Deus conseguiu então, reconstruir os muros de Jerusalém. Eu não sei que tipo de muro tem sido destruído, foi destruído na sua vida, mas hoje é a quinta-feira da restauração, amém? E entenda que Deus, em sua soberania, em seu poderio, Ele poderia muito bem ter mandado Gabriel reconstruir, poderia ter mandado Miguel reconstruir os muros. Só que Deus toca e usa Neemias para mostrar que existem reconstruções que Deus vai te fortalecer, mas quem tem que botar a mão no arado é você. Quem tem que trabalhar para reconstruir é você. Quem vai reconstruir a sua vida financeira, a sua vida ministerial, a sua vida familiar, a sua vida física é você.
Você precisa, porque você sabe exatamente o ponto que precisa ser reconstruído. Eu entendo que Deus saiba, porque Deus é onisciente, mas Ele precisa que você justamente toque aonde está destroçado, para que você possa começar a reconstruir. Mas ninguém reconstrói do dia para a noite. Tudo existe um tempo, né? Construir algo do zero é muito fácil, é muito bom. Agora reconstruir é muito difícil. Você tem que se realocar, você tem que se readaptar. Às vezes o que era 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, você tem que diminuir um quarto. Mas toda mudança feita, dirigida por Deus, no final a vitória é certa. Deus está falando, mantenha-se apenas perseverante. Feche os ouvidos para as propostas de Sambalate, feche os ouvidos para a proposta de Gesem, que você vai ter sucesso na reconstrução daquilo que um dia foi destruído em sua vida. Que Deus abençoe.